Pois bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Político Brasil. Eu me chamo Rodrigo Carvalho e hoje nós vamos falar sobre a Lei Magnitsky. Eu vou tentar trazer para vocês no detalhe onde se originou, quando ela foi ampliada e por que ela é utilizada. A que principais líderes, pessoas, estados ela pode ser aplicada. Tu que não sabe nada sobre a Lei Magnitsky ou que tem dúvida, esse vídeo é para ti. Fica aí com a gente. Eu vou esclarecer para vocês primeiro os detalhes da Lei Magnitsky, vou trazer algumas principais pessoas mais emblemáticas que foram sancionadas pela Lei Magnitsky e também o legado de Sergei Magnitsky. A Lei Magnitsky é uma legislação internacional que permite a imposição de sanções direcionadas contra indivíduos ou entidades envolvidas em graves violações de direitos humanos e corrupção significativa, independente do país onde os atos ocorreram. É para ser uma lei ampla, que transborda, vai além da borda das nações. Origem da Lei Magnitsky. A lei surgiu após o caso de Sergei Magnitsky, um advogado russo que trabalhava para um investidor britânico, americano, o Bill Broadway. Então, neste caso, o Magnitsky denunciou, ou seja, descobriu, ele estava trabalhando para essa empresa que era metade americana, metade britânica, um esquema de corrupção envolvendo autoridades russas e o desvio de 230 milhões em impostos. Ele foi preso em 2008, torturado e morreu em 2009 após cerca de 11 meses na prisão, sem julgamento, sob péssimas condições. Então, já se sabe, hoje em dia, já se tem uma ideia mais ampla do que acontece com as pessoas na Rússia, principalmente agora que explodiu a guerra na Ucrânia. De repente, faz uma pesquisa de quantos oligarcas russos escorregaram da janela, enforcamento acidental, só pulou do navio no meio do gelo do seu transatlântico. É só assim, é só suicídio. Em resposta à sua morte e impunidade na Rússia, Bill Broadway fez campanha internacional por justiça. Isso levou à criação da primeira versão da Lei Magnitsky nos Estados Unidos no ano de 2012. Após isso, houve uma expansão internacional. A lei inicialmente visava apenas funcionários russos, ou seja, era uma lei específica para funcionários da Rússia, baseada especificamente no caso do Sergei Magnitsky, ligados à morte de Magnitsky. Ou seja, essa lei ela era específica para os casos ligados à morte do funcionário que foi contratado pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha. No entanto, ela foi expandida para permitir sanções contra violadores de direitos humanos e corruptos em qualquer país. Chamamos isso de Global Magnitsky Act, Lei Magnitsky Global, aprovada nos Estados Unidos em 2016. Desde então, outros países também adotaram leis semelhantes, como o Canadá em 2017, o Reino Unido em 2020, Estônia, Letônia e Lituânia e Austrália também aderiram, e a União Europeia em 2020 com regime de sanções semelhantes à Lei Magnitsky. Função principal da Lei Magnitsky: congelam ativos de indivíduos ou entidades implicadas em corrupção ou abusos de direitos humanos. Proíbam a entrada dessas pessoas em países, restrição de vistos. Imponham sanções econômicas contra pessoas físicas ou jurídicas, inclusive bloqueando bens, contas bancárias, transações internacionais e etc. E como os países que aderem à Lei Magnitsky são países, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, que dominam o sistema de câmbio mundial, os bancos. Então, por exemplo, um banco como o Banco do Brasil, já voltando nossos olhares aqui para o nosso país, ele fica praticamente impedido de operar alguém que seja sancionado por essa lei. Senão ele é sancionado também, sofre sanção intermediária, ele é proibido de operar nos Estados Unidos e nos mercados europeus, além de sofrer multas milionárias. Eu trouxe aqui também alguns casos emblemáticos de pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky.
foi o caso do Alexander Bashkin, chefe do Comitê de Investigação da Rússia, envolvido no caso Magnitsky. E eu queria trazer ele para vocês, porque é um caso bem emblemático. Foi através dele que surgiu a lei, né? Ele foi a pessoa, Alexander Bashkin, chefe de Comitê de Investigação da Rússia e figura próxima a Vladimir Putin, foi sancionado sobre a lei Magnitsky pelos seguintes motivos: falha em investigar a morte do Sergei Magnitsky. As sanções foram impostas porque Bashkin não cumpriu seu dever ao não investigar adequadamente e por encobrir casos de tortura, maus tratos que levaram à morte de Sergei Magnitsky, um advogado que havia denunciado um esquema de fraude fiscal de 230 milhões envolvendo autoridades russas. Magnitsky morreu em uma prisão de Moscou em 2009, vítima de espancamento, pancreatite e falta de tratamento médico adequado. O que aconteceu com o sancionado? Congelamento dos bens, proibição de entrada nos Estados Unidos em 2017. Em 9 de janeiro de 2017, os Estados Unidos incluíram Alexander Bashkin na lista de nacionais especialmente designados, ou seja, sob a lei Magnitsky. Como resultado, seus bens e instituições financeiras americanas foram congelados e ele recebeu proibição de entrada nos Estados Unidos. Sanções pelo Reino Unido em julho de 2020. Em 6 de julho de 2020, o governo britânico aplicou sanções semelhantes, incluindo restrições de viagens e congelamento de bens, com parte de sua própria versão da lei Magnitsky. Bashkin foi um entre 25 russos sancionados por grave violação de direitos humanos, especificamente por ter cobertado a morte de Magnitsky. Também foi acusado de exercer influência para intimidar jornalistas, como o caso do editor Sergei Sokolov, que alegou ter sido ameaçado por Bashkin. Eu trouxe mais 4 casos para vocês também. Ramzan Kadyrov, líder da Chechênia, sancionado por tortura e execuções extrajudiciais. Esse foi o traidor do seu país, da Chechênia, do seu país, quando então a União Soviética invadiu e matou centenas de milhares de pessoas. Esse é um tema para um outro vídeo que eu vou fazer no meu outro canal. Inclusive, pessoal, Kadyrov, ele participou ativamente e ainda participa da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Ramzan Kadyrov foi incluído na lista de sanções dos Estados Unidos com base na lei Magnitsky Act, ou seja, a Global Magnitsky, por suas ações relacionadas a graves violações dos direitos humanos. Aqui está um resumo que eu preparei para vocês. Execuções extrajudiciais e desaparecimentos forçados. Ele foi responsabilizado por liderar uma administração envolvida em desaparecimentos e execução de opositores políticos, muitas vezes sem qualquer processo legal. Tortura e repressão brutal. Há relatos de tortura sistemática e abuso físico contra ativistas, jornalistas e membros da comunidade LGBTQ+, em toda a Chechênia. Estima-se que mais de uma centena de pessoas tenham sido detidas, torturadas ou assassinadas em um campo de repressão anti-LGBT, que começou em 2016 ou 2017, mais ou menos nesse espaço de tempo, e continua ativo até hoje. Assassinatos de críticos e defensores dos direitos humanos. Um exemplo marcante é o assassinato do ativista Natalia Estemirova e do opositor Umar Islaryov, ambos críticos do regime de Kadyrov, e chave em denunciar tortura e corrupção. Em 20 de dezembro de 2017, os Estados Unidos aplicaram a lei Magnitsky original de 2012 a Kadyrov, impondo a proibição de visto, congelamento dos seus bens nos Estados Unidos, envolvimento direto em tortura, assassinatos extrajudiciais e repressão política. Em 20 de julho de 2020, sanções adicionais foram aplicadas sobre a versão global Magnitsky, estendendo a restrição também à sua esposa, filhas, além de reforçar acusações de abusos intensificados durante a Ramzan Kadyrov está sob sanções da lei Magnitsky por comandar uma administração acusada por tortura, desaparecimentos e assassinatos extrajudiciais.
liderar ou permitir uma perseguição sistemática contra pessoas LGBTQ+, silenciar opositores e defensores dos direitos humanos através de violência, abusos repetidos durante crise como a pandemia da Covid. Essas medidas resultaram em bloqueio de ativos nos Estados Unidos e restrições da entrada no país para ele e toda a sua família. Outra sancionada emblemática, Min Aung Hlaing, comandante militar de Mianmar, envolvido na repressão aos Rohingyas e no golpe militar de 2021. Carrie Lam, ex-líder de Hong Kong, sancionada pelos Estados Unidos por reprimir liberdades políticas. Autoridades chinesas sancionadas por abuso contra os uigur na província de Xinjiang. Autoridades da Venezuela ligadas à repressão política e corrupção, como exemplo, Tarek El Aissami e Diosdado Cabello. Empresários russos, bilionários, oligarcas, após a invasão da Ucrânia. Quantas pessoas são sancionadas por ano? O número varia, mas nos Estados Unidos, desde a sanção do Global Magnitsky Act, aproximadamente de 100 a 150 indivíduos e entidades sancionadas todo ano sob essa lei. Até 2024, mais de 500 pessoas e organizações já haviam sido sancionadas sob a versão global. Esse número pode ser maior se considerar sanções combinadas com outros regimes e outros países. Nós precisamos muito da tua inscrição, o nosso canal é novo, nós queremos continuar com esse trabalho, então a tua inscrição, o teu compartilhamento e o teu comentário, ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, curte, comenta e compartilha. Eu não poderia deixar de ler o legado de Sergei Magnitsky, que foi através dele, através das graves violações feitas a partir dele, com ele, a lei Magnitsky começou a ser aplicada em todo o mundo. Em 2008, um advogado tributário russo chamado Sergei Magnitsky, representando a Hermitage Capital Management em uma disputa sobre suposta evasão fiscal, descobriu uma fraude de 230 milhões cometida por policiais russos designados para o caso. Magnitsky denunciou a fraude às autoridades e foi preso logo em seguida, pelos mesmos policiais que havia acusado. Por quase um ano, Magnitsky foi mantido em condições precárias, impedido de receber visita da família e espancado pelos guardas, apesar de desenvolver casos graves de cálculos biliares, pancreatite, colestite, foi-lhe negado atendimento médico. Em 16 de novembro de 2009, Sergei foi espancado até a morte em sua cela. Ele havia ficado preso por 358 dias, apenas 7 dias a menos do período máximo legal de prisão preventiva na Rússia. Ou seja, tudo indica que ele foi espancado até a morte propositadamente. Um ano depois, o senador Ben Cardin, então representante da Comissão de Helsinki, apresentou a lei de justiça para Sergei Magnitsky, instituindo o secretário dos Estados Unidos a publicar uma lista de indivíduos envolvidos na detenção e morte de Sergei e permitindo ao governo negar a entrada desses indivíduos nos Estados Unidos, congelar os bens americanos. O projeto de lei foi representado no Congresso seguinte como Lei de Responsabilidade de Estado de Direito de Sergei Magnitsky. Essa versão abrangia todos os indivíduos que contestassem execuções extrajudiciais, torturas ou violassem de outra forma flagrante os direitos humanos de ativistas ou denunciantes na Rússia. Ambas as casas do Congresso aprovaram um novo projeto de lei no final de 2012, como parte da revogação Jackson Valkin da Rússia e Moldóvia e da Lei de Responsabilidade dos Estados de Direito de Segurança de Magnitsky em 14 de dezembro de 2012. O presidente Obama sancionou a Lei Magnitsky, estabelecendo consequências severas para os piores violadores de direitos humanos da Rússia. Poucas semanas após a aprovação da Lei Magnitsky, o parlamento e o governo russo
responderam com a aprovação de uma lei que proibia famílias americanas de adotar crianças da Rússia. A lei suspendeu imediatamente as adoções em andamento e muitas crianças, incluindo aquelas com deficiências graves, que deveriam deixar a Rússia, nunca puderam se juntar às suas famílias americanas. Em 2013, o governo russo também divulgou uma lista de 18 autoridades americanas proibidas de entrar na Rússia. Em 2015, a senadora Cardin e o deputado Chris, que então presidiam a Comissão de Helsinki, introduziram a Lei Magnitsky Global, de responsabilização pelos direitos humanos para ampliar as atribuições estabelecidas pela Lei Magnitsky original, incluindo os piores violadores de direitos humanos e aqueles que cometem atos significativos de corrupção em todo o mundo. A legislação exigia que o presidente publicasse anualmente uma lista de indivíduos sancionados por ela, no Dia dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, ou no dia imediatamente posterior, quando o Congresso estivesse em sessão plenária. A versão global foi aprovada em dezembro como parte da Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal. A história de Sergei Magnitsky e as ações do Congresso dos Estados Unidos desencadearam um movimento global para responsabilizar os perpetradores por suas violações de direitos humanos e corrupção. No último ano, Estônia, Canadá, Reino Unido e Lituânia aprovaram suas próprias leis Magnitsky. Em homenagem ao Dia dos Direitos Humanos e ao 5º aniversário da Lei Magnitsky, e para cumprir o prazo final para a publicação anual da lista global Magnitsky, a Comissão de Helsinki dos Estados Unidos realizará 2 eventos relacionados ao legado de Sergei Magnitsky. Pessoal, essa matéria ela é antiga. Ela foi publicada pela Comissão de Segurança e Cooperação na Europa. Ela é de 10 de dezembro de 2027. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês especificamente o caso do Brasil, de Alexandre de Moraes, que foi incluído nesse seleto grupo, não por acaso, sobre os sancionados da Lei Magnitsky, para vocês verem o nível em que estão colocando o nosso país. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não te esquece de se inscrever no canal. A tua inscrição nesse momento é muito importante. Se tu compartilha das nossas ideias de liberdade de expressão, curte e envia esse vídeo para os teus amigos. Até o próximo vídeo.